Olá, seja muito bem-vindo a mais um Religados Podcast. Aquele podcast, como eu sempre digo para vocês, sempre tem um testemunho para edificar a sua vida, sabe por quê? Porque um testemunho muda vidas. E hoje o testemunho é de milagre. Ah, mas Deus não faz milagre. Faz, eu tenho provas. Faz que tem uma pastora, tem uma família inteira que a história é só milagre. Hoje você vai ficar sentadinho aí assistindo do início ao fim, porque essa história vai impactar a vida de vocês. Nós então vamos demonstrar aqui nesse programa a fidelidade de Deus, o amor de Deus, o juízo de Deus, o que Deus é capaz de fazer por uma ovelha, por um projeto que ele tem a longo prazo. Hoje eu estou aqui com a pastora Ana Michele, da Igreja Comunidade Evangélica Amigos de Jesus. Seja bem-vindo, pastora. Obrigada, Júlio. Muito obrigada. É um prazer, uma honra estar com vocês aqui nessa noite, né? Foi um presente, tá? O convite para vir, me senti honrada. E eu quero mandar um beijinho. Claro, já começar mandando mandar um beijo, né, para minha igreja, Comunidade Evangélica Amigo de Jesus. Fica onde? Penha Circular. Na Rua Viçosa, 216. Isso. Quais são os dias de culto lá? A gente tem culto aos domingos e às terças. É o quê? 19, 20? 19 às terças. Domingo é 9h30 da manhã. 9h30 da manhã. Isso, a gente cultua às 9h30 da manhã. Beleza. E o beijão tá faltando aí de quem? Sim, vou dar um beijão pro meu esposo, pro meu amado, pastor Charles Henrique, e também para minha amada, minha mentora querida, pastora Renata Tereza, né, que foi uma mulher de Deus na minha vida, um instrumento da parte do Senhor mesmo, do qual tem feito uma diferença muito grande, sabe, na nossa igreja, através do Espírito Santo na vida dela e do pastor Daniel também, que é o esposo dela. Amém, é isso. Amém. Gente, testemunho de hoje, vocês vão entender a importância de ser pai, de ser mãe, de estar presente, quando dizem ensinar a criança no caminho em que se deve andar. Ah, mas os pais não são cristãos. Sim, mas sejam pais presentes, sejam pais amorosos. Mas o cara nunca teve, ou a mulher nunca teve. Cara, mas procura algum exemplo fora, porque faz toda a diferença. Porém, quando Deus tem um plano, quando Deus tem um chamado, porque isso é um chamado, ele também faz as coisas do jeito dele. Sim. E tudo coopera para o bem. Qual foi o milagre, qual foi o testemunho que Deus fez na sua vida? O que Deus fez na sua vida? Qual é o seu testemunho? O Senhor, ele me curou do HIV, da AIDS, né? Quando eu fiquei grávida do meu filho, do Luiz Henrique, o meu primogênito. Eu vim, né, de uma família desestruturada. Mas o meu pai e minha mãe, eles deram o que eles puderam dar de melhor, sabe? E nessa caminhada, nessa longa estrada, né? Eu costumo dizer que o Senhor, ele se demonstrou como um Deus que pode curar, que faz milagres. Ele ainda faz milagres. Ele ainda faz, gente. Faz. De verdade. E foi isso. Esse é o meu testemunho maior, Júlio. Esse é o meu do início mesmo. Do início. Mas vamos falar um pouquinho da sua mamãe. Sim. Então, eu costumo dizer, né, que o filho, quando ele chega numa família, né, às vezes se ele é bem esperado, se ele é bem querido, né,
Eu acho que isso fica um pouquinho ali na questão da personalidade da criança, que é gerada no útero, né? Se ele é bem esperado, bem aguardado ali, ele vai vir com uma personalidade. Eu vim com essa personalidade de ser uma filha bem querida. A criança sente, né? Sim. Sim, eu vim. Eu creio, eu falo para as pessoas que a minha infância foi uma coisa muito gostosa, sabe? Mas a gente também aprende, depois de um certo tempo, né, com estudos, lendo, a gente aprende que os pais, como uma família, que Jesus, ele projeta a família, né? É algo, um sonho que Deus, ele fez cada um para seu devido lugar. Para agir no seu devido lugar, e cada um tem a sua função. O pai tem as funções dele, a mãe tem as funções, e eu costumo dizer que, infelizmente, eu não tive, né, essa, vamos dizer assim, essa felicidade de eu ter uma mãe que entrou em cada papel. Né? Pelas limitações dela, pelo histórico de vida, mas eu não tive, muitas das vezes, vamos dizer, uma função que a mãe faz, que é nutrir, né? Nutrir espiritualmente, nutrir fisicamente, nutrir emocionalmente. Então, eu cresci uma criança, vamos dizer assim, faltando algumas coisas. Sabe? Amo minha mãe, amo meu pai. Sim. Sabe? Meu pai, ele se separou da minha mãe, eu tinha 8 anos de idade, né? Foi um pai muito ausente, eu não tive um pai presente, né? Então, com isso, eu fui me sentindo muito vazia, sabe? Faltou muita orientação. Eu não fui uma criança que tive, melhor dizendo, não mais criança, né? Eu acho que porque a criança... Pré-adolescente ali. Quantos anos, mais ou menos, ali? Eu acho que eu comecei a me sentir muito vazia com os meus 12 anos de idade. De 12 para 13 anos, eu comecei a questionar, porque até então, acho que as informações que me eram dadas, eu não questionava. Relacionado a seu pai? A meu pai, a minha mãe, eu não questionava, eu aceitava aquilo. Mas eu acho que é porque depois de uma certa idade, você vai começar a querer, a querer coisas. Saber, né? A querer saber, a querer também ter umas necessidades. E que o pai e a mãe acabam não entrando. Tipo, vou dar um exemplo, né? Às vezes eu queria conversar sobre assuntos de menina, de mocinha. E eu não tinha com quem conversar. Eu tenho uma tia, tenho uma prima minha, que elas têm uma ligação muito forte. E nesse período, essa minha prima tem a mesma idade do que eu. Nesse período, a minha tia conversava muito com ela e eu via aquilo, sabe? Eu queria muito que eu tivesse com quem, mas eu não tinha. Não tinha. E eu acho que por isso, por essas faltas aí, que eu comecei a meio que também me revoltar, sabe? Por não entender. Porque é tanta coisa que passa na cabeça de um jovem, de um adolescente, e que acaba, por causa dessa falta, você acaba procurando em outros lugares, de outras formas, né, erradas. E eu, então, foi aí que eu comecei, então, vamos dizer assim, fazer escolhas erradas na minha vida, né? Escolhas essas que me custaram bem alto. Foi caro, né? Foi. Isso aí, você está dizendo aí com uns 12, 13... Isso. Foi quando você começou a... Eu comecei a ter contato com pessoas mais velhas do que eu, sabe? Tinha uma coisa que sempre acontecia, que era um pouquinho medo. Tinha um medo, um pouco de... Assim, eu lembro que assim, eu tinha medo de fazer algo e que isso viesse à tona e talvez isso chegasse para minha família. Eu tinha um pouco de medo. Mas aí eu meio que começava a fazer as coisas escondidas, sem ninguém saber. Mas a partir do momento em que eu comecei a fazer errado, tipo beber, fumar,
né? E ter contato com pessoas mais velhas, com práticas errantes. Eu acho que eu fui cada vez mais me afastando da família em si e fui dando lugar às minhas reais vontades para poder tampar um buraco ou para poder achar um sentido na minha vida. Você se envolvia com pessoas mais velhas, quando você diz se envolvia, era Sim. Relacionamento? Não, eu me envolvia, quando eu comecei, né? Quando eu comecei a me envolver, eu comecei, vou tentar falar assim, de uma forma não muito, assim, muito forte, mas assim, eu fui ser menina, deixar de ser menina, né, e passar a ser mulher. E aos meus 16 anos, eu acho que nesse momento, antes disso, eu ainda não tinha tido relação com ninguém. Relação íntima, né? Mas antes, eu fazia as coisas erradas, mas não queria, entenda, que ninguém soubesse. Isso aí, essa era a minha preocupação. Só que chegou um momento em que parecia que nunca tinha um fim. Sempre que tinha que ter alguma coisa a mais. Sabe? Então, aquele segredo não era mais suficiente. Aquelas amizades não era mais suficiente. As minhas amigas, na época, né, vamos dizer, de 14 aos 16 anos, todo mundo foi fazendo as vidas, foram dando rumo. Então, eu comecei a fazer as escolhas erradamente. Aí foi aonde eu comecei, então, com as práticas mesmo leviana, né? Então, eu comecei a sair com homem casado. Eu comecei, então, a não me prostituir por dinheiro, sabe? Mas porque, algum momento da minha vida, eu queria tampar aquilo que me faltava. Se eu não conversava com ninguém, então eu queria, nisso, achar que isso ia ser bom o suficiente para mim. Para me tentar amenizar aquilo dentro de mim. Você estava em busca de alguma coisa. Exato. Exatamente. E aí, o que me fazia muito, na época, o que eu achava que me fazia muito bem, era porque quando você começa a ser procurada, quando você começa a ser desejada. Isso mexe. Isso mexe com a sua... Infla o ego, né? Isso, a sua autoestima. Você se sente desejada, querida, e você quer ficar cada vez mais se enfiando nessas coisas. E por outro lado, você sabia, eu sabia que era errado você. Como que uma menina vai destruir um casamento? Né? Como que uma menina vai entrar num relacionamento? Mas foi, assim, um bom período da minha vida. Sabe? Eu tive nesse período, diversas relações. Nesse período da minha vida, eu comecei a trabalhar fora. Né? E no trabalho, eu tinha muitas pessoas que eu me relacionava. Muitas. Quando, então, eu saía do trabalho, eu ia para lugares, né? Lugares, bares, às vezes para poder encontrar com a pessoa em motel. Mas isso com quantos anos já? Isso com 16, 17 anos. Solteira? Sim, solteira. Sim. Solteira. A prática leviana foi solteira, desde então, tá? Solteira. E isso não me pesava, não. Nesse momento, não me pesava nem um pouco. Porque eu queria tampar. Porque eu queria me achar. Eu queria, de alguma forma, tentar tampar o buraco, a necessidade que eu tinha, sabe? De ter uma direção na minha vida. Eu achava que essa ia ser a direção perfeita. E sempre com homem mais velho? Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Como é que são as coisas, né? Você procurava um homem mais velho e com a família. Que era exatamente, mais ou menos, o que você estava procurando. Essa lacuna que você tinha.
Exato. Exato. Isso durou, né, um bom tempo. Sim. Com 18, então... Não, com 17. 17 anos, então. De 16 para 17, eu conheço, então, né, o meu o meu marido, meu rei, minha vida. Eu falo assim, a gente não fala muito isso assim publicamente. A gente Fala é um só casal, pra mim aqui, fala só pra mim aqui. Tá bom. A gente é um casal meio diferente. Ele não gosta de demonstrações públicas. Mas de eu quero carinho, falar, de amor, não. Mas eu quero falar aqui que eu já sou fã desse cara. Eu quero conhecer o seu marido, é o pastor... Charles Henrique. Pastor Charles, eu sou seu fã. Pra quem não sabe, eu tive uma troca de ideia aqui nos bastidores com ela, até pra poder saber um pouquinho mais e tal. E, cara, e você que tá aí assistindo, você vai se tornar fã do pastor Charles. Esse homem de Deus... Sem saber que já era um homem de Deus. Isso aí. Né? Eu não vou contar, não. Vou deixar ela contar. Aí. Porque esse cara aí... Fã. Rapidinho. E você... Caraca, eu sempre esqueço. Gente, você que tá assistindo, dá essa moral pra gente. Não custa nada você apertar aí, ó. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Isso. Já fez? Beleza. E assim, compartilha. E deixa... Ó, um comentáriozinho pra gente, que isso edifica demais a gente, ajuda demais. Você ajuda a gente, ajuda o canal a ser divulgado e a palavra de Deus vai pra muito mais gente. Então, dá essa moral pra gente aí, tá bom? Vamos voltar aqui no cara que eu sou fã. Vamos! Vamos! Então, uma coisa que eu queria deixar bem claro, né, Júlio? Que a gente não conhecia Jesus. Não. Tá? Nem eu, nem ele, nós éramos... Não, nós não tínhamos entendimento, tá? Nós não sabíamos da verdade. Não. Isso daí há 21 anos atrás, tá? E também o meu filho, né, o Luiz Henrique, ele não conheceu essa mulher. Né? Ele não conheceu essa mulher aí, tá? Não mesmo. Mas vamos explicar aí. Sim. Então, com 18, de 16 para 17, eu conheço, então, o homem da minha vida. Mas ele não veio como o homem da minha vida no primeiro momento. Ele veio como meu amigo. Nós nos tornamos melhores amigos, confidentes, sabe? Muito confidente. Mas até então, começamos então, a namorar, a paquerar e tudo mais. Então, o Charles me assume, né, o namoro. Nós casamos muito cedo. Nós casamos eu com 18 anos. O meu pai e a minha mãe teve que assinar para poder casar. E ele tá com quantos anos? Ele é mais velho do que eu, 4 anos. Eu tava com 18. Ele com 22. Isso aí, exatamente. Legal. Então a gente casa, né? Nós casamos. Eu costumo dizer que foram 3 anos de casamento antes, então, de acontecer, né, esse chamado aí de Deus, iniciar o chamado de Deus. Esses 3 anos, eles não foram um casamento. Não foram. Eu acho que foi tudo menos um casamento. Não teve. Eu não tinha paz. Eu era uma pessoa perturbada, desorientada. Eu não tinha sabedoria. Eu não sabia, eu não tinha identidade. Não tinha. Eu era uma menina, vamos dizer assim, com um futuro promissor, porque quando a gente é jovem, a gente sonha, né? A gente quer ser, quer fazer. Mas, na verdade, eu não tinha nada. Eu não tinha um ideal na minha mente. Eu sabia que eu ia casar, tá? E que aquela pessoa que eu estava me casando era um homem da minha vida, porque eu era avassaladoramente apaixonada por ele, sabe?
Mas ao mesmo tempo que eu amava, eu não respeitava. Ao mesmo tempo que eu me casei e que a minha família toda, né, abraçou esse momento, eu não tive. Eu não fui uma pessoa que talvez ele deveria ter naquele momento. Ele merecesse, exatamente. Sem princípios, tá? Sem entendimento. Então, eu me casei e eu fiquei 3 anos num casamento de muita briga, muita discussão e muita traição. Como eu falei, eu trabalhava, porque até então eu comecei a trabalhar muito nova, e eu fazia do meu trabalho um escape. Eu fazia do meu trabalho um trampolim para as coisas erradas, sabe? Eu contava mentiras, eu falava que eu estava num lugar e eu estava em outro. Eu falava que não tinha saído no meu horário do trabalho, mas, na verdade, eu saí. Enfim, eu não tinha paz, não tinha. Acho que esses foram os três anos de casado da minha vida que eu posso te dizer que eu não consigo dizer para você que foi um casamento. Porque ao mesmo tempo me pesava a responsabilidade de ser casada, mas ao mesmo tempo que me pesava isso, ao mesmo tempo eu queria continuar com a minha vida de solteira. Mas nessas práticas você mentia para sair com homens? Sim. A maioria das vezes. Dificilmente eu mentia para poder sair com uma amiga, alguma coisa. Mesmo porque eu não tinha amigas. Eu tinha mais amigos. Era mais amigos do que amigas. Mas era o quê? Um amante fixo? Não. Ou... Não, nunca amigo fixo. Amante fixo. Não. Era como se, vamos dizer assim... Eu gosto de olhar, quando eu falo desse momento, eu gosto de olhar as coisas espirituais. Espiritualmente, com certeza. Sabe? Porque o diabo, ele não veio para brincar de ser diabo. Ele veio para roubar, para matar e para destruir. E se tem uma coisa que o diabo ele faz, é quando a pessoa ela tem um chamado, um propósito na vida dela, e ele sabe. Porque quando ele olha, ele já vê o sangue de Jesus. Já vê o brilho, né? Já vê. Mesmo que naquela época, naquele momento, eu não sabia o que o meu Senhor estava preparando para mim. Você nem sabia de Cristo, não. De nada disso. Então, nesse momento, eu tive, sim, uma única vez que eu tive um contato com um primo meu. Né? Esse meu primo, ele se converte... Ivanildo, o nome dele. Hoje em dia ele mora em Nova Iguaçu. Ivanildo, um beijão. Ele mora em Nova Iguaçu hoje em dia, mas nessa época ele morava perto da gente. Então esse meu primo, ele falava para mim que ele ia se batizar e se eu poderia ir no batismo dele. Uhum. Se eu poderia participar, que ele estava me convidando. Então foi o primeiro contato que eu tive à igreja. E ele falava uma coisa para mim, eu só fui nesse momento do batismo dele, nunca mais eu tive contato. Foi a primeira vez e única que eu tive contato com a igreja, tá? E ele falou assim para mim uma vez: existe um Deus que ele cura, salva e liberta. E essas foram as palavras que meu primo falou. E ele falou assim: e eu estou dando a minha vida para esse Deus. E eu queria que você então participasse desse momento que eu vou me batizar. E eu fui. Nesse dia, nesse batismo dele, mas eu nunca mais tive contato com nada da igreja. E minha vida seguiu. Com as práticas errantes, com as práticas levianas, com as práticas mundanas. Sim. Só que eu costumo dizer que essa palavra foi a minha semente. A sementinha, né? Foi a minha semente. A importância de falar de Jesus. Né? A importância. A importância de você dar uma palavra. Às vezes parece que é só uma palavra que não vai dar em nada. Exatamente.
que, só falei isso, mas é só isso que Deus precisa, né? Exatamente. Uma palavra que foi plantada e que no momento certo ela germinou. Que você nem ligou naquela época, né? Não. Falou. Mas ficou. Deu aquele impactozinho, aquela coisa, mas... Sim, não gerou curiosidade nem nada, Nem não. nada. Não. E o tempo passou. E aí foi o único momento, como a gente estava falando, que eu tive contato. Antes não tinha tido, tá? Então, assim, eu não tinha conhecimento da palavra de Deus, eu não tinha acesso, porém esse meu primo que me trouxe. Mas ainda assim, a minha vida continuou sem rumo, tá? Totalmente sem direção. Foi aí, então, que depois de 3 anos de casada... Você quer algum outro detalhe? Porque se você quiser, eu posso entrar. Porque, realmente, era uma vida sem estrutura nenhuma aí, tá? Seu marido não desconfiava disso? Muitas brechas. Muitos índices disso. Muitas portas mesmo. Não tinha como. E briga por causa disso? Muito. Eu costumo dizer que não tinha copo na minha casa, não existia copo. Que a gente brigava e as coisas varejavam. Não tinha paz. Mas ele chegou a ter certeza de alguma vez? Não me lembro. Eu acho que certeza, por fala, não. Mas eu acho que pelas atitudes, sim. Acho que é pela atitude... As atitudes por si mesma fala. Não, né? Não sabe? Tem como. Não tem como você fechar os olhos, né? E você chegava, 7 horas da noite. Não, e nem era. Às vezes 11, 10 e meia. Por uma coisa que eu saía 6 horas da noite. Caramba. Então, não tinha desculpa, não tinha. E mesmo assim, ele continuou com você. É meu amor, né? É minha paixão. Por isso que eu falei que eu... É o homem da minha vida. É o homem que chegou para ser o instrumento, sabe, de Deus para dar a segurança. Ele é o que me dá a segurança. A minha segurança vem dele. Esse é. Esse é o cara. Ele é mesmo. Então, e também assim, é porque eu costumo dizer, né, que tanto eu como ele, nós não tivemos uma vida estruturada. E também não tinha família estruturada. Sabe? Eu acho que eu costumo hoje em dia falar que eu e o Charles, nós viemos do improvável. E falamos assim, foi desse jeito, mas comigo não vai ser desse jeito. Eu acho que foi exatamente isso. Eu costumo dizer isso. Eu acho que a gente veio de lares desestruturados, e quando a gente se encontra, quando Deus, então, permite... Une vocês dois. Isso aí. Aí fala, da onde saiu, que ninguém dá nada, é aí que eu vou manifestar o meu poder e a minha glória, sabe? E hoje, por honra e glória do Senhor, a família que eu tenho é do céu. É do céu. Sabe? Nós damos testemunho daquilo que a gente realmente vive. Por honra e glória do Senhor. O primeiro filho, ele vem com quantos anos de casada? 3 anos de casada. 3 anos de casada. 3 anos. 3 anos, então, vem o Luiz Henrique. Descobriu que tá grávida. Sim, o príncipe chegou. Luiz, ele vem debaixo de muito querer, mas por um querer totalmente motivado errado. Por quê? Porque eu pensava que eu ia engravidar para que o meu marido tomasse conta do meu filho e me deixasse de lado. Como assim? Eu pensava que ele fosse olhar para o meu filho, fosse dar atenção para o meu filho, e eu ia continuar nas minhas práticas. Você engravidou? Sim. Para o seu marido te deixar um pouquinho de lado para você continuar nas práticas. Jesus. Essa foi a minha intenção. A minha foi essa. A minha, até então. Que eu pensava,
Se ele me dá atenção, se ele me cobra, nem atenção, vamos dizer assim, se ele me cobra tanto, você vê como é que eu tava tão desorientada. Você vê como é que eu era uma menina sem princípios algum, tá? Se ele me cobra tanto, então o que ele vai fazer? Eu vou ter um filho. Se eu for ter um filho, ele vai olhar pro filho. Automaticamente, ele olhando pro filho, eu saio de cena. Mas e aí? Eu era mãe, você tá entendendo? Quem era mãe sou eu. Então, mas nesse momento aí, eu ainda não... Eu não sei. Caramba. Pra tu ver como é que a minha vida era de muita perturbação. Em nenhum momento você imaginou que fosse... Ah, não. Até porque você não tinha a menor ideia do espiritual. Não. Pra você tava certo, sim. Tava normal o que você tava fazendo. Sim. Não tinha. Não pesava, não. Não pesava? Não. Por algum momento, o que pesava era assim. Era o seguinte. O que pesava era eu pensar assim, vou ter determinada atitude e depois eu vou ter que esconder. Eu queria viver no segredo, no escondido. Porque eu queria manter a pose de que eu estava fazendo o certo, mas por trás fazendo errado. Era esse a minha intenção. Não tinha uma motivação. Eu vou procurar outro homem porque tá faltando isso ou aquilo. Não tinha. Era. Não. Era um ímpeto quase que incontrolável de fazer. E como era tipo, chegou em casa e olhar pro seu marido? Então, pra mim, nesse momento, porque assim, quando a gente não tem Deus, quando a gente vive uma vida de pecado, sem direção, e a gente não tem Deus, a gente não vai pensar que Deus está se desagradando, tô desagradando a Deus, tô fazendo algo que Deus vai ficar triste comigo. Não. Quando você não tem Deus, você tem só você. Ou seja... Quando você não tem Deus, você tem só você. Eu só tinha mim. Quem fazia e tinha, vamos dizer assim, os desejos e o se sentir bem, era eu. Quando eu via ele, eu queria esconder. Sentia vergonha? Não era vergonha, era medo, porque ele era o meu marido. Então eu queria esconder os erros. Eu não queria que ele soubesse de nada daquilo. Ao ponto de viver uma vida paralela. Como se dentro de casa fosse uma coisa, mas na rua e dentro de casa, a perfeitinha. Caramba. Dessa forma. Totalmente perturbada, totalmente desorientada mentalmente. Não tinha foco. Enfim, era uma pessoa totalmente leviana, com práticas mesmo errantes. Júlio, eu só não me droguei. Eu costumo dizer isso. Eu não me droguei. Eu bebia muito pouco. E eu fumava bastante. Foi uma das coisas até que a gente brigou muito, porque o Charles odiava cigarro. E ele não botava até então, nunca bebeu. O Charles nunca foi de bebida. Não. Nunca bebia. Não. E cigarro para ele brigava comigo e falava, então, não tem que aturar cigarro dentro de casa. Eu me escondia no banheiro para tentar fumar, mas aquele cheiro ficava. Não tem jeito. Mas eu cheguei a fumar, né? Um período, mas eu não tinha paz. Isso eu lembro bem, que paz era uma coisa que me faltava. E o momento? Engravidou? Sim. Então, engravido. Engravido pelas razões erradas. Sim. Engravido pensando que a minha vontade ia ser feita dentro disso aí. Tá? Vontade essa que nem um pouco com princípios de Deus, tá? Então, engravido aos 21. Aos 21, 22, eu tive ele. Isso. 21 anos engravido.
Então, eu engravido de Luiz. E então, 2 meses e meio de gestação, eu descobri que eu estava grávida. Eu não descobri antes. Porque eu sempre fui muito, muito assim, fora de tabela, fora de tudo. Eu sempre fui muito desorientada nessa parte. Então, como eu fiquei grávida, eu nem imaginava que estava grávida. E eu comecei a enjoar com 2 meses e meio. Eu já vinha enjoando, mas eu só me dei conta com 2 meses e meio. Então, que poderia ser, então, uma gravidez. E aí, a minha prima falou assim, por que você não vai num posto para você fazer os exames? Porque você vai ter que iniciar o pré-natal. Aí eu fui nesse posto. No primeiro momento, você vai, eu fiz os exames, deu positivo. Positivou. Não. Para a gravidez. E você faz esse exame, você colhe sangue, você vai para casa. E aí você volta depois do período que eles marcam. Tipo assim, geralmente, o pré-natal, você vai uma vez no mês. Né? Para fazer o acompanhamento. Só que quando eu fui nesse primeiro momento ao posto, eu peguei, fiz o exame, deu positivo que eu estava grávida. E fiz o exame do sangue, ok? Colhi. E fui embora para casa. Depois de menos de uma semana, eles me ligaram do posto. Porque você deixa... Faz a ficha, né? Isso aí. O cadastro lá, tudo. Eles me ligaram. E aí eles falaram assim... Júlio, eu acho assim... Quando eu conto o meu testemunho, que eu lembro desse momento aí, eu acho que esse momento foi o momento mais perturbado de toda a história em si. Qual momento? Que eles ligam para você? Sim, porque eles ligam. E aí eles falam assim, olha... a senhora já está gestante e a senhora teve acesso a isso, né, através do nosso exame, mas a senhora vai precisar vir aqui porque eu preciso falar dos outros exames que a senhora fez, que a senhora colheu o sangue, e um deles deu alteração. Então a senhora precisa vir aqui e a senhora não pode vir sozinha. Pronto. Aí não, momento nenhum, fiquei desesperada. Eu imaginei que pudesse ser o quê? Como é que se fala? De glicose, né? Alguma coisa assim, você vai imaginar? Embora a vida toda errada, né? Você não vai. Não, isso aí. Eu acho que... exatamente. Mas eu não imaginava, não. Então, eu fui ao posto, mas nesse momento, quem foi comigo? O herói. Isso aí. Então, eu não vou sozinha, quem vai comigo é o meu esposo, porque ele é o protetor. Isso aí. Ele é o que protege. Então, ele foi comigo. Eu cheguei lá, sentei numa mesa, sentou eu de um lado, ele do outro, e a enfermeira assim na minha frente, e ela então falou. Ela então veio então com um diagnóstico. A senhora foi chamada aqui porque os seus exames deu alteração. Até então, a senhora foi informada disso. E eu falei, sim, fui. E ela falou assim, mas o problema é que o seu exame que deu alteração não é muito bom. Aí eu falei assim para ela, como assim? Aí ela falou assim, eu preciso conversar com a senhora. E é por isso que a senhora não podia vir sozinha. A senhora senta, eu vou pegar uma água. Aí eu falei, pronto, tô morrendo. Caramba. Vou morrer, pensei. Aí ela foi e falou assim, então, o seu exame de HIV deu positivo. Ai. Então, aí foi aonde eu tive o primeiro acesso do meu exame positivo de HIV. Foi exatamente aí, com 2 meses e meio, que o meu exame positivou. Eu não sei, Júlio, se esse vírus, ele tinha... Qual foi a data anterior que eu peguei ele? O que eu posso te dizer é que eu só soube disso na minha gravidez. Como é que foi assim, o seu marido, você olhar para ele e falar assim, caramba, porque deve ter sido um baque para você, falar assim, caramba. Então, nesse momento,
eu pensei assim, eu vou sair daqui e eu vou me jogar na frente de um ônibus, de um caminhão, porque eu quero morrer. Depois, eu pensei assim, eu acho que eu vou para uma ponte que tem aqui perto e eu vou me jogar na frente de um trem. Mas aí, lembra da palavra da semente? Do seu primo. Do meu primo. Há anos e anos atrás. Anos e anos atrás. Nesse momento, veio uma frase no meu pensamento. Eu lembrei. Existe um Deus que cura, que salva e que liberta. Então, eu parei com o pensamento de se suicidar. Ali naquele momento. De suicídio mesmo. E então eu olhei e eu pensei, será que então vai ter uma saída? Será que ainda vai haver uma saída para mim? Porque meu primo falou que esse Deus, ele cura. Ele salva e ele liberta. Mas a primeira palavra foi que ele cura. Então eu vou atrás desse Deus. E nesse momento eu chorava muito. Imagina. Muito, muito. E o seu marido? O meu marido do meu lado. Não falava nada? Nada. Segurou as pontas. E eu chorava, chorava, chorava. Porque ali não caiu a ficha, não. Não? Não. Não. Ali caiu, eu acho que foi mais do que uma ficha. Caiu o mundo, né? Eu acho que foi o mundo inteiro. Ali, eu não tinha mais, vontade de fazer mais nada. Eu não sabia, eu me perdi. Acabou o mundo pra mim, acabou. Em nenhum momento seu marido te indagou, Não, nada, tipo... Nada. Como é que eu vou estar? Porque ele também teve que fazer exame, né? Nada. Nada? Nada. Meu Jesus. Nada. Fomos pra casa, saímos dali e fomos pra casa. Só que assim, eu acredito também que por eu estar grávida, a preocupação era com a gestação, né? Com o neném. Porque você se... Imagina, começar a brigar, o desgaste e tudo. Mas hoje eu vejo isso e eu reconheço o cuidado e o amor de Deus comigo. Através disso. Porque mesmo a gente não sendo crente, eu acho que o meu Senhor, ele já falava nos céus. Não, eu tenho um propósito para os dois. Caramba. É forte. E eu fui para casa, então, e eu fui dormir porque eu queria sumir. Então, eu tentei dormir para poder me acalmar, para poder eu entender, ter alguma direção que seja, e meu marido do meu lado. Meu esposo do meu lado, todo instante. Dando suporte, a segurança. Me amou com amor de pai, de Deus, sem conhecer palavra. Já foi aqui. Aí eu falo assim, por isso que meu marido, ele tem um chamado pastoral mesmo, sabe? Por isso, porque você vê mesmo a atitude da pessoa. Quem ele... Que qualquer outra pessoa, cara, iria esbravejar, iria falar assim, bom... Peraí, que você arrumou? Mas teve uma consequência isso. Não foi só... Depois a gente teve uma consequência. Então, vocês não eram cristãos, teve tudo isso durante a gravidez. Sim. Né? Tratamento. Isso. Ele fez exame. Sim, então, o pastor, ele chegou a fazer uma vez só os exames. Logo assim que descobriu. Sim, e foi numa outra, sem ser nesse postinho, foi num outro lugar, mas deu nada. Não passou nada.
Negativo. O milagre. Sim, negativo. O primeiro milagre. Sim, negativo. Não Vamos tinha, contando. Não tinha... Nada nele. Não tinha nenhum... Nada. Nada. Deus guardou. Sim. E eu não sabia... não sabia, até então, por que isso poderia acontecer. Uhum. Só fui saber depois, no tratamento, que eles foram me explicar por que isso aconteceu. Devido à questão do transmissor e receptor. Isso. Né? Porque dependendo do vírus que você pegue, tem o receptor e o transmissor. O transmissor é o que você transmite. Certo. E o receptor é o que você recebe. O que recebe fica dentro de você não transmite. E no caso, eu tinha esse que eu peguei para mim. Sim. E eu não passei para ele. Eu não passei. E nesse momento, nesse período aí, que eu comecei, então, a ser tratada como aidética, eu passei a ser tratada. Então, todos os meus exames, todos os meus hospitais, todos os lugares que eu passava, era aidética positiva. Então, eu fiz tratamento no Instituto Oswaldo Cruz e eu fiz tratamento com os obstetras do Hospital Grafegrini, que é referência em aidéticos. Isso, do Rio. Rio de Janeiro. Isso. Um dos melhores hospitais do Rio, nesse sentido, ou seja, só lugar fera também. É isso aí. No Instituto Oswaldo Cruz, eu recebia os coquetéis. Uhum. Nesse momento, Júlio, que, então, eu vou voltar, né? Eu recebi o diagnóstico, fui para um outro lugar para fazer os exames, para refazer meu positivo. Confirmou. Sim, pastor Charles negativo. Pastor Charles, na época, não era pastor, né? Uhum. E então, eu comecei a ter que ir para o Instituto Oswaldo Cruz para passar, então, por umas salinhas que a gente tem lá, que é com os... Como é que eles falam? Psicólogos. Sim, isso. Os acadêmicos. Isso, os acadêmicos, porque eles estão ali, estão também, né? Estão estudando, isso, né? Estudando, crescendo. Então, eu ia para dentro de uma salinha e esses médicos, eles falavam o que ia acontecer. Uhum. Quais seriam os procedimentos para um aidético. Uhum. Eles instruíam. Então, você tem que tomar um coquetel. Você precisa, né, fazer uso desse coquetel, porque para poder ajudar você e o seu filho, porque agora a preocupação não era mais com o marido. Agora a preocupação era comigo e o neném. E aí, por muito tempo. Eu fiquei até o final da gestação. Mas até chegar lá, eu já comecei, então, a ir para a igreja. Foi esse ponto aí, que foi junto com o diagnóstico. Eu recebi o diagnóstico, eu fui para casa... Lembrei da palavra lá, isso aí. E então, tomei uma decisão. Vou atrás desse Deus que cura. Porque se ele cura, talvez ele possa me curar também. E eu fui. Para onde? Para uma igreja na época, né? A gente pode falar o nome? Pode falar, com certeza. Eu fui para Igreja Universal do Reino de Deus. E foi a primeira vez que eu... Ali na Penha? Na Praça do Carmo. Praça do Carmo. Eu fui, e essa igreja, ela continua lá até hoje. Eu lembro, eu sei onde é essa igreja. Até hoje ela continua lá. Eu muito ali, o Quitungo ali. É. Minha família é de lá, eu sempre digo, né? Minha família é ali do Quitungo, Praça do Carmo, Guaporé. Isso tudo aí. Mandar um abraço ali pra rapaziada do Quitungo, Guaporé. Isso. Aquela região ali. Um beijo pra todo mundo. E aí, eu fui pra essa igreja. Ela se encontra até hoje. Eu fui com a sede
e cheguei na porta da Universal. Esse eu vou te contar o primeiro momento que eu tive na igreja, tá, Ju? Esse foi o meu primeiro contato. Primeiro pezinho na igreja. Primeiro pezinho na igreja, endemoniada. Primeiro, hoje a gente ri, porque a gente acha... Ri com respeito. A gente acha engraçado até a situação, porque você imagina, vai pra igreja, eu imaginei tudo, menos que eu ia cair, manifestar na frente da igreja. Você imagina? Assim que você botou o pé lá dentro. Assim que eu entrei pra igreja. Na igreja. Não foi pra igreja. Assim que eu entrei na porta, eu já caí, já fiquei lá caída lá. Um pouco eu conseguia assimilar algumas coisas que estavam acontecendo, mas ao mesmo tempo parecia que eu perdi o domínio do meu corpo. Mas eu sabia que alguma coisa estava acontecendo. Alguma coisa. Não sabia o que, porque eu pouco entendia, né? Então, começou ali a minha caminhada, então, com Jesus, nessas idas para os cultos da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu fiquei nessa igreja até 3 meses e pouquinho de gestação. Certo. Tá? Depois eu saí. Eu fui para uma outra igreja, também que fica na mesma avenida, que o nome dela é Paz e Vida. João Ribe Palharim. Exatamente. E foi aí, então, que eu, com 6 meses, eu me batizei nas águas. A Paz e Vida, ela foi uma igreja que eu ia, escutava a palavra e saía. Eu não, vamos dizer assim, eu não entrei muito nesse primeiro momento em contato com muitas pessoas, não. Eu ia, via os cultos. Isso, eu via os cultos, mas eu não... Mas, quando eu comecei a ir nessas igrejas, eu já fui escutando palavra. Quando eu passei pelo processo de descapetização... Na Universal. Na Universal. Quando eu passei pelo processo de descapetização, quando eu parei de manifestar, eu parei, como eu te falei, com 3 meses e meio, né? Até sair a capetada toda. Aí, o que acontece? Saiu coisa, então, hein? Muito. O processo foi bem estreito. Muito. Muito, assim, meu Deus. Muito. Ao ponto, sim, esqueci de te contar, né? Ao ponto que tinha momentos da minha vida que eu ia descer para a igreja. Nesses meses aí, eu ia descendo, né? E o diabo, ele já não poderia mais, vamos dizer assim... eu não sei o que acontecia no mundo espiritual, mas era uma certeza que eu estava indo para a igreja. Igreja é lugar de cura, de libertação, né? Então, quando eu ia, me propunha aí, eu saía de casa, eu ia para poder descer a rua para ir à igreja. Eu me perdia nesse trajeto. Eu perdia, eu não sabia para onde eu estava já indo, já minha cabeça já... Para poder eu não chegar. Por isso que eu falo que o negócio foi sério, foi muito sério. Eu não tinha mais, eu não conseguia ter noção, sabe? E era longe a igreja? Não, eu só ia descer a rua e virar a esquina. Eu me perdia. Mas olha, uma coisa eu vou falar pra você. Da mesma forma que hoje eu falo pra você assim, convicta que eu me perdi, da mesma forma eu falo pra você convicta que Deus, ele me pegava e me levava e me deixava dentro da igreja. E manifestava de novo e ia saindo tudo. Ia saindo tudo. A palavra ia entrando... Ia saindo... E o diabo ia batendo em retirada. Com 6 meses, então, de gestação... Você vai para Paz e Vida. Eu me batizo nas águas. Com 6 meses. Todos os meus exames, porque todo mês eu ia nos médicos, tá? Até para poder pegar o choque teste, né? Exatamente, tinha que pegar coquetel, senão eles iam achar que eu não estava fazendo o tratamento. Embora eu não mentisse. Eu já estava falando para eles que eu não ia fazer tratamento.
Mas eu tinha que pegar. Porque aí, então, eu comecei, então, a entrar num nível de fé muito grande. Porque Deus foi construindo, Deus foi fazendo uma limpeza, Deus foi limpando o terreno, foi limpando a casa. Então eu fui ficando meio que abusada com a história, né? Da situação. Rompendo em fé, né? É, exatamente. Então eu comecei a usar de autoridade, a falar para aqueles médicos daquela sala que eu iria voltar. E que quando eu voltasse, ia chegar um momento que eles iam escutar eu falando que Jesus me curou. E muitos riam, zombavam de mim e falavam, coitada dessa menina. Porque muitos não acreditavam. E eu falei, mas eu vou voltar. E eu não vou tomar os remédios. Então, nesse período de tanto de descapetização, quanto no período de batismo nas águas, todo esse período foi acompanhamentos nos hospitais, em todos eles. Tanto no Instituto Oswaldo Cruz, como no Grafegrini. E você tomava os remédios todos os E dias? eu não tomava os remédios. Eu não tomava. Eu falava que eu não iria tomar. E eu pegava os remédios. As madrugadas não eram fáceis. Não eram. Eu orava, eu buscava muito o Senhor, porque eu queria ser curada e ter uma oportunidade. Eu falava para o meu Senhor, eu quero ter uma oportunidade. Eu quero demonstrar uma vida diferente para muitos. E aí o Senhor foi ouvindo aquelas buscas. Eu não sabia, eu não tinha conhecimento, eu não tinha palavra. Muitas das vezes me faltava, mas eu lembrava da palavra do meu primo. E eu, então, começo a falar que Deus jogou o tempo da ignorância. O tempo da ignorância, Deus jogava no mar do esquecimento. Então, eu falava, Senhor, eu fazia no tempo da ignorância. Me perdoa. Por tantas vezes eu pedia perdão para Deus. Muitas e muitas vezes eu falava para ele, Senhor, não quero mais errar, não quero mais pecar, mas eu preciso que o Senhor mude essa situação. E muitas das vezes eu pegava os coquetéis, eu jogava no vaso, eu dava descarga e eu gritava, madrugada. E eu gritava para ele, eu falava, eu creio. Eu creio. Então o tempo foi passando. E eu fui crescendo em intimidade com Deus. Fui ficando sensível à voz do Espírito. Fui crescendo em intimidade com o meu Senhor. Ele foi me fortalecendo nessa caminhada, nessa longa caminhada. Então, me batizo com 6 meses. 8 meses e meio, então. 8 meses e meio, então, sai o meu negativo. 8 meses e meio. Caramba. Só que quando eu chegava, como eu falei para você, quando eu chegava lá no hospital, que eles falavam para mim que eu tinha que tomar o coquetel, e que eles falavam também a consequência, e eu não aceitava aquilo, eu orava, eu falava para o Senhor, eu não quero, porque eles falavam, a idética não pode ter parto normal. A idética não pode dar de mamar. A idética não pode ter contato, o filho não pode ter contato com o sangue da mãe. Vai tomar um remédio e vou dar um remédio para ser, vai tomar um outro remédio, vai dar um xarope para a criança, para o bebê, e vai tomar um remédio que você não vai dar de mamar. Então, isso entrava dentro de mim como uma flecha, porque eu queria ser mãe. Nesse momento aí, eu já queria ser mãe. Porque aí eu já tinha conhecido a palavra de Deus. Uhum. Sabe? Aquela capa, aquilo tudo já tinha sido desfeito. O meu Senhor, ele começou a demonstrar para mim amor, em cuidado. E aí, pro final, eu comecei a já pedir pro Senhor. Eu quero, quando o Senhor me curar, eu falava assim, estão certa disso. Quando o Senhor me curar, eu quero lhe pedir um favor. Deixa que eu venha ter parto normal
Não faz com que aqueles médicos venham fazer eu ter cesárea. Eu quero ter parto normal, eu quero ser uma mãe que tenha parto normal. Eu quero passar por essa experiência. Mas em todas elas, em cada pedido que eu fiz, o Senhor ouviu todas elas. Caramba. Eu tive parto normal. Eu dei de mamar. Luiz nasceu, ficou 1 semana e pouquinho no hospital, porque ele não pôde vir direto. A gente sofreu muito nessa época, muito. Mas aí eu já tinha um lar, vamos dizer assim, um lar mesmo, né, da onde o meu Senhor já começou a fazer grandes coisas. Como que foi o primeiro exame negativo que você pegou? Esse momento, eu quero saber desse momento. Eu confesso para você que foi uma coisa assim. Quando eles me chamaram e falaram que a gente fez novos exames e o seu exame saiu negativo. Aí eu falei, eu parei. E aí eu falei assim, o quê? Aí ele, os seus exames. Aí eu falei assim, eu falei que eu viria aqui com vocês um dia. Eu peguei, olha só, o exame foi pego num outro lugar e eu voltei no Instituto Oswaldo Cruz. Eu não fiz no Instituto, era um outro hospital. Eu peguei, eles me falaram, deu negativo. Eu peguei lá e levei para o Instituto Oswaldo Cruz. E aí, eu esperei o Luiz. Então, essa foi o boom. Eu recebi o exame. Só que para mim veio assim. Agora, assim, desse jeito, tá vendo? Aconteceu. Orei, agradeci ao Senhor, mas a minha intenção foi voltar lá naqueles médicos. Eu não tive sede de gritar, não, mas eu queria voltar lá. Neles que viram o trajeto todo. Porque era como se eu tivesse só com aquilo ali e não tivesse vendo. Mas eu quero falar com aqueles que viram para reconhecer e falar assim, realmente, o seu exame está negativo. Porque eu queria escutar da boca deles, porque eles sempre falavam para mim que eu tinha aquilo. Que eu tinha que aceitar e que eu tinha que beber, tudo bem. Eles faziam o papel deles. O trabalho deles, né? Exato. Mas você também queria mostrar que o seu Deus era de verdade. Queria mostrar que o meu Deus era de verdade, que aquilo que eu tinha falado, que muitas das vezes eu saía como a doidinha, tinha acontecido. Então eu me empolguei, claro que eu me empolguei, eu me senti empoderada naquele momento, eu glorifiquei o nome do Senhor, mas eu falei para Deus, eu acho que eu só vou findar esse processo quando eu voltar lá. Porque era uma dor muito grande chegar naquele lugar. Aquilo não me remetia em paz. Aquilo era como se eu tivesse todo dia que romper barreira. Era sempre um medo, era sempre uma insegurança, era sempre uma incerteza que aquele lugar me dava. Eu entrava de um jeito e saía com outra bagagem, do qual eu tinha que lutar comigo mesma, mediante a todas as palavras que eu estava recebendo de Deus quando eu ia à igreja. Então era uma briga muito, vamos dizer assim, muito... Eu acho que era uma briga mesmo muito para mim, para poder eu me sentir para mim perder, sabe? E não ganhar. E então eu tinha que voltar naquele lugar. Eu tinha que voltar, eu tinha que fazer. Tinha que fechar o círculo, sim, né? Fechar, exatamente. E os médicos, quando pegaram aquele exame e olharam para você? Eles falaram assim para mim, Júlio. Tem coisas que só Deus faz. Eles tiveram que falar isso. Eles tiveram que falar isso. Para honra e glória do Senhor, porque a minha vida estava ali como um instrumento para Ele. Sabe? Eu era um instrumento na mão de Deus. Talvez para poder ali também demonstrar para um deles. Mas naquele momento ali, eu escutei. Tem coisas que só Deus faz. E realmente, só Ele para fazer.
para curar dessa doença, só Deus. Não tem outro, não é porque é uma doença ainda sem cura. Eu queria deixar um recadinho para todos os que estão escutando, né? Todos que vão nos ver. Eu queria falar que ainda há esperança em Cristo Jesus. Sabe? Se a pessoa ela está numa situação e às vezes ela não vê caminho, ela não vê uma direção, não tem uma luz, Jesus, ele se faz presente. Basta você querer. Sabe? Deus, ele espera você convidar. O Senhor, ele é cavaleiro. Ele não vai entrar, como muitas das vezes Satanás faz. Deus não, Deus é cavaleiro. Ele vai esperar você convidar ele. Mas ele, quando entra, você pode ter certeza que a vida nunca mais ela vai ser a mesma. A tua vida muda. Sabe? Você começa a ter outra dimensão. Você começa a ter outro entendimento. Na minha vida, quando eu vim para Jesus, eu comecei a entender qual era o meu propósito. O quanto Deus me amava. O quanto eu consegui entender o quanto Jesus ele se fez por completo nessa situação. Ele poderia não querer fazer, mas ele fez. E eu me senti tão honrada, tão privilegiada, que eu nunca mais pensei em vida longe do meu Senhor. Não conseguia mensurar. Eu costumo dizer que teve um momento, né, que depois, em 2015, o meu pai ele veio morar comigo. Sabe? E quando meu pai veio morar comigo, às vezes eu questionei o Senhor e falei assim pro Senhor, poxa, mas ele nunca foi meu pai. Porque, às vezes, você é normal, você sente. A gente é normal, a gente sente. Mas entre sentir e preferir escolher a palavra de Deus, eu prefiro escolher a palavra de Deus. Eu me nego. É negar-se a si mesmo. Mas eu falei para o meu Senhor, porque o meu Senhor é meu amigo. E ele, antes de eu falar, ele já sabe o que eu estou sentindo. Isso, eu acho que isso é a nossa liberdade, né? Isso aí. E eu falei para o Senhor, ele veio agora. Mas quantas vezes eu precisei e ele não estava? Quantas vezes eu quis ter um pai e meu pai não estava? E aí o Senhor falou para mim, eu paguei. Você não... Onde? Olha, e ele falava para mim, olha para trás e vê cada lacuna que te faltou. Eu não entrei? Eu não me fiz? E foi uma verdade. Eu fiquei com tanta vergonha. Porque... quando eu achava que as minhas razões estavam naquilo que me faltava, o meu Senhor entrou em todas elas e falou, daqui para frente, vou fazer tudo novo. Daqui para frente, eu vou te dar uma vida nova. E foi exatamente assim, é por isso que eu falo, para todos vocês que estão escutando, né, vendo esse testemunho, esse podcast, que vocês vão ter certeza de que Jesus, ele é e ele faz. E sem sombra de dúvida, é só você querer. Só basta você querer. Se abriu, ele entra e faz. Às vezes a gente nem entende, mas ele faz. E como é que foi para você? Porque às vezes a gente precisa dar perdão, mas a gente também precisa se perdoar, né? Então chegou um momento que você entendeu que tudo aquilo que você fez foi errado e teve essa coisa de você ter que se libertar disso. Sim, teve. Então eu com 2 meses, com 8 meses e meio. Então eu recebo a cura, né? A minha vida aí já estava assim, vamos dizer assim, já tinha paz. Eu já conseguia ter paz. Eu conseguia ficar mais centrada. Não era mais aquela menina, sabe? A menina maluquinha. A perturbada do assunto, não. Aí eu já consegui, tanto que eu amei ser mãe,
Né? Amamentou. Amamentei, exatamente. E o tempo foi passando. O Luiz, então, faz 2 anos. 2 anos. Até então, eu estava na questão, né, de ouvinte da palavra de Deus. Eu ia para a igreja, é como você falou, uma visitante. Mesmo Jesus tendo feito tudo, tá, Ju? Mesmo depois de Jesus ter curado. Mesmo depois de Jesus ter curado. Você já estava batizada. Já batizada nas águas, mas Sim. eu era uma frequentadora. Né? Eu escutava, praticava, mas eu ainda não estava vivendo mesmo. Eu acho que depois desse período do que aconteceu da minha separação, que eu vim realmente viver. Ah, mas você se separou? Sim. Aí eu me separei. Aí eu fui provar do veneno. Foi colher. Eu fui colher, exato. O que você plantou lá atrás, né? Exatamente. Porque até então eu tava só, vamos dizer assim, parece que eu tava tendo só um escape, uns escapes. Mas, então, esse período, seu marido não se converteu? Não. A cura? Não. Você começou a frequentar não, eu a igreja, que frequentava ele não ia? Não, nada. Então, 8 meses, o neném nasce. 8 meses e meio. Você se transforma. Sim. Indo à igreja e o maridão nada. Nada. 2 anos se passaram. Exatamente. A consequência, ela vem. Começou. A consequência vem. Caramba. Vem. Porque você sabe que a gente está na lei da semeadura. Você planta, você vai colher, não tem como. Não tem. E isso foi uma coisa que foi dolorida, mas foi necessário. Para mim foi necessário. Foi necessário para me reconhecer como mulher, para poder eu ir para o meu lugar, né, de intercessora. Foi necessário porque Deus ele entrou dentro do meu relacionamento de uma forma tão intensa. Porque, então, eu tinha ganhado uma cura, eu sabia que era a palavra de Deus, ela estava sendo plantada na minha vida, porém, a consequência do que eu tinha decidido fazer, as práticas, tudo, ficaram. E vai chegar um momento que você queira ou não, você vai passar. Vai, é fato. É fato. Ele pode até ser muito legal com você, em prolongar um pouquinho, que seja, mas... A consequência do pecado vai chegar. Vai. A conta chega. Não tem jeito. Chega. E nós estamos falando aí de pelo menos o menino com 2 anos. Exato. Mais a gestação, tá? Ou seja, pelo menos uns 5 anos aí. Exato. Ó, Isso. você, tranquilidade. Exatamente. Eis que tudo se fez novo. Exatamente. Eis que tudo se fez novo. Exatamente. Estou dentro da igreja, né? Mas o Deus de justiça falou, agora eu vou deixar vir. Vem agora a consequência. Isso e qual aí. foi essa consequência? Então, nós ficamos 8 meses separados. Mas por quê? Eu quero saber porque aí, o que acontece? Como eu falei pra você, nesse momento aí, eu ainda não era uma pessoa transformada. Não. Eu tava passando no processo. nos períodos, isso aí, da transformação. Não foi assim, Não. agora eu sou a melhor esposa, eu sou a melhor mãe. Não tem foi um pó, né? Não tem o pozinho. o pozinho do Prilim-Pim-Pim. Não tem. Não tem. Você vai ter que... muito esforço, muita força de vontade. Muito negar a si mesmo. Porque entre você querer e o que a palavra de Deus fala, tem que ser o que a palavra de Deus fala. Tem um processo. Exato. Mas então, nós nos separamos. Porque nesse meio, nesse caminhar aí,
Porque, e eu gosto também de falar, né, Júlio, que foi porque eu também, o meu marido, ele não tomou uma decisão na vida dele errada, porque, por si só, porque eu também contribuí. Como? Eu contribuí. Quando eu fazia as coisas erradas, ele segurou. Quando veio a consequência, ele foi e foi fazer fez uma vez. O que eu fazia, a traição que eu fazia, ele foi fazer. Não, talvez não sei se por empolgação ou por... Não sei, porque ele não falava muito. Mas o fato é que ele se envolveu com uma pessoa. Tá? Ao ponto dele ter se envolvido com essa pessoa e ter saído de casa. Quando então ele sai, aí acabou. A ficha cai. Acabou. Porque aí eu pesei 48 quilos. Nossa. Fiquei deprimida. Não tinha mais ânimo. Aí o que você pensar, eu tentei por diversas vezes, que aí é o que eu falo pra você. Como eu não era transformada, eu fui tentar, vamos dizer assim, construir uma coisa ao invés de construir. Na palavra, eu fui construir desconstruindo. Dá pra piorar mais ainda. O que você fez, meu Deus do céu? Primeiro eu falei que eu ia me matar. Com 48 quilos, já. Depois eu tentei botar meu filho na jogada, falando que meu filho precisava dele. Por final, ainda fui me achar que eu tinha direito de botar uma outra pessoa dentro disso. Pra ferir uma outra pessoa e fazer um ciúme nele. Nossa, um abismo puxa outro. E aí, foi o pulo do gato. Então, teve um momento da minha vida que eu já aí eu já sabia o que era certo, o que era errado, o que agradava, o que não agradava a Deus. E aí eu falei, Senhor, eu tô me acabando. Eu tô me acabando e eu tenho vergonha até de orar, de falar com o Senhor, mas eu tô me acabando. E aí Deus falou para mim que era para poder eu fazer, né, que era para poder eu me redimir, para poder eu pedir perdão e para poder eu falar com meu marido que, mediante essa minha atitude, o mundo espiritual ia se mover a meu favor. Ah, porque nesse período todo você nunca assumiu pro seu marido. Não. E nem pediu perdão. No segredo, tudo no oculto. Tudo não no revelado, tudo no segredo. Porque ele nunca nem te perguntou quem te passou isso. Não, sempre me respeitou. Sempre. Caraca, meu irmão. Sempre. E aí, quando ele tomou essa atitude e que o Senhor falou pra mim, automaticamente eu comecei a fechar todas as coisas erradas. Todas as brechas, né? Que já estava errada. E fui até ele, me coloquei até ele. E aí eu falei pra ele que eu queria contar para ele, eu queria trazer para ele umas coisas que o próprio Deus estava falando, mandando eu falar para ele. Mas nesse momento que eu falava isso para ele, eu chorava. E eu falava, porque eu tenho certeza que se eu fizer isso, nunca mais a gente vai ficar junto. Porque se eu trouxer tudo à tona, do que eu fiz, do que eu deixei de fazer, você não vai querer mais olhar na minha cara, mas eu tenho que ser obediente ao que Deus está falando comigo. Eu tenho que ser obediente ao que diz a palavra. E o Senhor, o próprio Senhor, o Espírito Santo de Deus me orientando a fazer. E eu temia, por um lado eu temia, por outro eu queria obedecer. E eu chorava. Aí eu chorava e eu falava as coisas, chorando. Sabe aquele dia que você me ligou e eu falei para você que eu estava num determinado lugar, dentro do meu trabalho? Eu não estava lá. Nesse dia, eu estava no motel. No motel na rua tal. Por isso que eu demorei a chegar em casa. Sabe naquele outro dia que você falou? Então, eu estava me relacionando com outro homem. Meu Deus. Só que isso foi falado num propósito, entendeu, Júlio? Para trazer tudo que estava no oculto para vir à luz.
para não ter mais condenação, para não ter mais peso, para não ter mais vergonha, para não ter mais manipulação do inferno na minha mente. Foi tudo colocado, foi tudo trago ali, ó. Colocado na mesa, assim, ó. E ao mesmo tempo que eu ia falando, e eu chorava muito, porque eu falava, Jesus, ele não vai olhar mais para minha cara. Ele não vai. O Senhor falava para mim que dentro de uma semana o Senhor ia começar a trabalhar, ia fazer. E aquilo que eu não via, que eu não entendia, era para me descansar o coração, porque ele estava entrando. Então, depois de 8 meses, nesse sofrimento, o meu casamento, né? O casamento, né? Que aquilo que me faltava, aquilo que eu não tinha, piorou mais ainda. Por quê? Porque eu perdi tudo. Eu tive que me desfazer das minhas coisas. Quando o casamento acabou, ele foi embora, nesse período, eu não podia mais arcar com o aluguel. Então eu volto. Se tem uma coisa que é mais humilhante para uma mulher, é voltar para dentro da casa do pai e da mãe. Você casa, você não pensa. Uhum. E nessa época, quem me criava nesse momento era minha avó. Então eu voltei para a casa da minha avó. Só que quando eu volto para a casa da minha avó, todos os armários, a cama, o colchão, a única coisa que ficou foi a geladeira. A geladeira. Então Deus, ele restituiu o casamento depois de 8 meses. Com essa restituição, depois do confessar, né? Depois de ter pedido perdão, eu volto, então, a gente aluga uma casa e a gente foi dormir no chão. Fomos dormir no chão, porque aquilo que a gente tinha, a gente não tinha mais. Foi tudo mesmo desfeito para o Senhor começar do zero. Aí nós começamos do zero. Aí sim. Aí eu posso falar para você que eu tive realmente a minha vida transformada nesse momento, desse período para lá. Agora, no mês de setembro, nós vamos completar 24 anos de casada. Amém. 24 anos de casada. Para a honra e glória do Senhor, eu posso falar assim, que a minha casa, ela tem essência de Deus. Caramba. Sabe? Eu costumo dizer que o meu ministério, né, as meninas que fazem parte da minha igreja, o meu pastor, minha pastora, todos eles têm um pouquinho daquilo que Deus plantou na minha vida. Sabe? A gente costuma dizer que nós lá na nossa igreja, na comunidade evangélica Amigo de Jesus, nós somos uma família e eu me sinto em casa com eles. Sabe? O meu filho, minha filha caminhando. Então, tem uma lacuna aí na história. O povo vai me bater que se eu não entrar nessa lacuna. Fala, tem gente. Uma brecha aí que a gente tem que... Fala. Bom, o seu marido volta para casa. Sim. Beleza? Mas não tinha aceitado Jesus ainda. Não. Eu quero a conversão do seu marido. Então, tá bom. Olha, eu comecei, então, como a gente começou do zero, como eu te falei, a gente não tinha nada na casa. Nada. Só você, um colchão e o Eco. E o Luiz, né? Porque o Luiz já era na época. O Luiz já tava com quase 3 anos. Sim. Então, eu continuo na paz e vida, nesse momento, né? E aí eu falei, então, Deus foi perfeito. Como sempre. Então eu tenho que devolver um pouquinho. Uhum. Eu vou devolver aquilo que ele fez para mim. Como? Como assim? Então eu fui fazer uma obra, fui começar então a fazer parte de uma igreja. A querer um compromisso maior. E aí... Foi muito interessante esse momento na minha vida, porque aí foi vamos dizer assim, a Ana Michele, que não era mais aquela Ana Michele, e que aí virou a obreira Ana Michele. Agora a coisa tá ficando legal. Eu comecei a obrar, e aí comecei a fazer dos meus domingos um altar pro Senhor. Eu começava
aos domingos. Eu começava a cultuar de manhã cedo. Eu vinha para casa, eu almoçava, eu dava almoço para eles. À tarde eu evangelizava. E domingo à noite eu servia no salão. Botava as roupas de obreira e servia no salão. Então, esse momento, para mim, eu acho que é o momento que eu nasci. Ali você se converteu. Ali eu nasci. Ali você nasceu. Antes você tinha se convencido. Isso, exato. Ali eu nasci. Ali você se converteu. Ali foi o divisor mesmo. Ali tudo começou real. Sim. Né? E foi aonde eu conheci a minha comadre. Né? Foi aonde a gente começou a ter contato com pessoas, foi onde eu conheci. Né? Essa mulher que eu falo, maravilhosa, que trouxe junto tantas coisas. Que é a pastora Renata. Que é a pastora Renata Tereza, isso aí. Né? Que a gente faz a obra junto até hoje, temos uma aliança, né? E eu comecei a crescer. Crescer. O Senhor começou a me instruir muito. E aí, aquela menina, a ovelha negra, porque até então, o bom sempre foi o pastor Charles Henrique, eu que era perturbada. Que até o momento ele não era nem convertido. Não era, ele só tinha bom testemunhos. Um bom testemunho, sim. Um homem de paz, com a paciência. Sim. Jó e ele tá assim, né? Isso aí. Então, estilo Oséias. Então, eu pego, né, e faço o quê? Começo a fazer as atribuições de uma mulher de casa, de uma mãe. Então, eu começo a me preocupar, porque o nosso primeiro ministério... É em casa. É em casa. E eu começava a aprender e eu começava a botar em prática. E eu escutava... E eu não ficava só no escutar. Eu ousava e praticava. Então, aquilo foi fazendo o despertar. Te confesso que não foi fácil. Eu escutei assim, olha... Quando eu me aposentar, eu faço a obra. Eu quero ver o jogo hoje do Fluminense. Hoje não vai dar para minha igreja. Porque eles são tricolor, né? Então... Tava muito perfeito. Ele tava muito perfeito. Então ele fala, não vou à igreja, tudo. Só que as orações, então, foram se intensificando, né? E aí ele até então começou a querer ir, mas no tempo dele. E tudo bem também, porque eu sempre entendi e respeitava. Então, era assim, a gente morre de rir hoje em dia, né? Porque hoje em dia, a gente, em frente a uma obra, a gente sabe como é que funcionam as coisas. E aí ele falava assim, eu lembro num período da minha vida, que eu chegava na Paz e Vida, tipo, o culto acabava às 11h30, vamos dizer assim. Ele chegava lá umas 11h25. Só pegava o amém. Mas ele ia. Mas ia. E ele ia. Hoje em dia ele lembra, ele fala, eu lembro umas vezes que eu chegava lá, já sentava e já acabava o culto. Mas ele começou a ir. Exatamente. Eu fico imaginando a paciência de Jesus. Eu não lembro quantos anos Luiz já estava, não. Mas ele se batiza nas águas. Foi algo também muito interessante. Porque nesse dia do batismo dele, a gente morre de rir. Olha, se tem uma coisa que o Charles, ele é perfeito em quase tudo, vamos dizer assim, porque perfeito mesmo só Jesus. Mas ele é um maridão, sabe? Um paizão. E aí teve um dia que saiu que aconteceu o batismo na Paz e Vida, ele achou de limpar a casa. Você não tem noção, irmão. Ele limpou a casa para poder segurar, para não ir se batizar. E eu nas orações. Chegou no final do dia, eu falei, e aí? A gente vai hoje se batizar hoje? Aí ele falou, não, já acabou. Eu falei, não acabou não, porque o batistério ficava cheio o dia todo e tal. E quem chegasse lá, tinha sempre um pastor para poder batizar. E nisso,
não sei se você sabe, mas na Paz e Vida, quando faz batismo, é uma festa. Vem ônibus de tudo quanto é lugar, porque o batismo só acontece ali, na sede de Vicente de Carvalho. Menino, o homem ficou e acabou a festa e os ônibus foram embora. Meu Jesus! E aí, quando chegou no final, ele falou, eu vou. Nessa época, mandou até minha cunhada, compareceu lá em casa, se arrumou e foi com a gente e ele se batizou. Aos 47 do segundo... Mas se batizou. Se batizou. Se batizou nas águas. Aí depois disso daí, irmão, ele começou a ir comigo, né, tudo mais. Mas aí eu saí da Paz e Vida depois de um tempo e fui para onde hoje em dia a gente congrega, que é a comunidade evangélica Amigo de Jesus. O pastor Charles, ele foi batizado, exatamente o ano exato, eu não sei. Batizado não, perdão. Consagrado, pastor. Mas acho que já deve estar uns 4 anos aí de consagração, de consagrado a pastor. Ele foi consagrado primeiro que você? Não, eu fui antes. Você foi antes? Eu fui antes. Na Paz e Vida ou nessa nova? Na minha nova, na comunidade evangélica, exatamente. Eu já tenho 10 anos que a gente está no ministério. Eu tô vendo uma garotinha ali, ó. Ela falou que como é que ela falou? Ela botou a mãozinha assim e falou que é tipo Que eu cheguei aqui, né? Tipo, eu cheguei nesse momento. A querida do papai. A querida do papai mesmo. A gente costuma dizer assim, né? Eu falo para as meninas que a gente está sempre conversando, fazendo um discipulado que seja. Não existe amor. Mãe e pai não existe amor. A gente ama mais fulano, não. A gente ama todo mundo. Mas o que diferencia, né? Eu acredito que seja essa questão da personalidade. Tem uma personalidade que você vai se identificar mais com o filho e outra não. Mas lá em casa veio o equilíbrio, porque Luiz é a minha personalidade e Ana é a personalidade do pai. Os dois se fecham e é demais, sabe? Eles já sabem como é que funciona, mas isso é bem resolvido, não é mal resolvido não, entre a gente não, sabe? Mas a gente tá aí, né, para honra e glória do Senhor. Já são 12 anos de comunidade evangélica, caramba, né? A gente já e estamos crescendo, cada dia mais o Senhor se manifestando no nosso meio. Quando eu falei que eu ia vir aqui, foi uma festa, todo mundo falando, gritando no culto, falando que queria que mandasse um beijo para eles. Eu não vou falar o nome de ninguém, porque senão acaba depois falando assim, falou de uns, não falou de outros. A gente vai ter que fazer outro podcast, né? É verdade. Então não vou falar. Então dá aquele beijão da pastora. É isso aí. Pra todo mundo. Quem assistir, sinta-se beijado pela pastora. Um beijo, um abraço nosso aqui da equipe do Religados. E quem assistir lá tanto da Paz e Vida, sim, quanto da comunidade, eu quero ver se vocês vão se inscrever no canal. Exato. Né? Eu quero ver se vocês vão deixar o comentário aí que se você é da Paz e Vida ou da comunidade, tem que escrever lá, ó. Eu sou da comunidade, amigos. Eu sou da Paz e Vida. Eu admiro o João Ribe Palharim. Quem dera um dia eu conhecer esse homem, que eu acho que é uma bênção esse cara. Eu vi muita pregação dele. É uma bênção. Muita pregação dele. Um abraço toda a minha vênia ao grande pastor João Ribe. E, cara, como eu sempre digo, Deus está trazendo pessoas ao nosso podcast, que esse podcast é dele. Amém. As pessoas falam, você é o dono do podcast. Não. Amém. Eu costumo brincar que sou só a cara preta que senta aqui para falar. Que Deus é ele que comanda, é ele que traz, é ele que... Já teve pessoas, né, famosas e tal, que eu falo, caramba, essa pessoa vai lá, e Deus fala, não. Essa aí não vai, não. Eu falo, tá bom, então. É isso aí. Não é pra ir, apaga o telefone e não chama. Porque ele falou, olha, só vai lá quem eu quero. Glória a Deus. Então, se você tá aqui, foi Deus que mandou trazer. Amém. Foi as pessoas que sentam aqui, foi Deus que manda vir. Amém. Esse programa é dele, amém, é pra ele, é tudo dele. Amém. Então, fica fácil.
É, por isso que a gente se fica sente em casa, né? né? Você chegou aqui toda se tremendo, toda dura. Falei, calma, calma. Daqui a pouco você vai estar à vontade, daqui a pouco você vai estar... É isso que ele faz. Exato. E ouvindo esse teu testemunho, eu tô relembrando lá no início, você com a sua mãe, com seu pai, com a sua vida, o primeiro emprego. Quem olha, quem assiste esse podcast, que vai ver o início, fala assim, ah, cara, não tem mais jeito não. E o processo até chegar aqui é doloroso, mas quando Deus tem um propósito, quando Deus tem um chamado, não adianta. Por mais caminhos tortuosos que a gente ande, ele fala, eu tô deixando você andar aí porque eu quero trazer você até aqui. É verdade. E esse teu testemunho, eu tenho certeza que ele vai edificar a vida de tanta gente. Amém. De tanta gente que acha que não tem mais solução, que acha que não é amada, que acha que não é amado. Ah, eu peco tanto que Deus não... Eu tenho vergonha de orar, eu tenho vergonha de falar com Deus. Porque eu acabei de pecar. Eu quero falar uma coisa pra você. Você acabou de pecar e Deus acabou de te perdoar. Olha isso. É verdade. Eu ia passar horas aqui e eu seria muito louco de tentar explicar o amor de Deus. Não tem como. É verdade. Não tem como. É verdade. Eu tenho... às vezes eu faço umas anotações minhas aqui, né, de pensamentos. Deixa eu pegar aqui. Olha uma das coisas que Deus me colocou. Olha aqui, ó. Deus usa pecadores, pois é o único tipo de gente que existe nesse mundo. Todos nós somos pecadores. Todos nós. Eu costumo dizer, né, que como imagem e semelhança de Cristo, né, que nós procuramos sempre ficar igual ao Senhor, né? Eu até falo, né, Júlio, que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o Senhor passa então a ser o nosso direcionador por completo. Então eu creio e eu consigo, eu prefiro enxergar, né, e falar que eu sou santa, porém eu peco. Santa, por que eu falo santa, né? A santidade de Cristo, porque o meu corpo é templo de Deus. E aí eu costumo dizer que, gente, é possível largar o pecado. É possível dizer não para as coisas erradas e é possível, sim, viver uma vida de santidade. É possível. Deus, Ele nos fez capaz disso. Através até mesmo do nosso relacionamento com Ele. Porque nós somos relacionáveis. O ser humano é relacionável. Nós somos feitos para nos relacionar, nós, seres humanos, e com Ele. Tanto que a palavra de Deus fala lá no início, como você falou, né, no meu início de história, ele fala lá no Éden, no jardim do Éden, que ele descia na virada da tarde para bater um papo. Intimidade. Você sabe? E isso tudo faz a diferença na nossa caminhada. Eu, para honra e glória do Senhor, eu estar aqui hoje, eu me sinto muito privilegiada. Eu falo muito obrigada pelo convite e eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de deixar a minha vida como um instrumento e como um incentivo na vida daqueles que estão passando. Que em nome de Jesus, esse podcast seu, esse seu posicionamento, ele venha dar mais e mais frutos. Amém. Porque nós sabemos que tem muitas pessoas que precisam escutar a verdade. Né? E falar da verdade. Você vê, nós falamos, né? Como é bom dar uma sementezinha. E no momento certo, na hora certa, ela vai germinar. A palavra nunca volta... Nunca. Ela nunca fica vazia. Nunca, cara. nunca. E você imagina o trabalho lindo que vocês estão tendo. Quando vocês trazem pessoas aqui para poder falar, é uma semente que vocês estão plantando. Amém.
sabe? E nunca vai voltar vazia. Pode ser que talvez você não imagine, não pense o tamanho disso aqui nesse mundo. Ou talvez nesse mundo. Mas na glória eu tenho certeza que o galardão, as coroas vão ser cheias de diamantes. Você entende? Porque a gente crê e a gente confessa isso. A gente sabe que Deus ele tem sempre o melhor. E quando a gente se inclina para as coisas dele, caramba. É muito bom. Eu fico... Às vezes eu chego aqui e falo, caramba, como eu tava com saudade disso aqui. Gente, que prazer que é eu sair de casa, eu me preparar. Eu me preparar para sentar aqui. Preparar tudo, o antes, são horas antes, a gente chega, tem que preparar tudo, receber o convidado, sentar aqui. É um prazer que eu não consigo passar para as pessoas. É muito bom. É uma forma que nós temos de fazer a obra de uma forma diferente. Sim. E eu fico feliz de poder estar ajudando o reino. Né? Pouquinho à toa, uma gotinha no oceano, mas eu quero fazer parte desse oceano. Glória a Deus. Isso que eu quero. Isso aí, eu também tô junto. Vamos junto. Eu quero agradecer muito a você, Amém. Pastora, pela Amém. sua vida. Amém. Eu quero honrar muito a Deus, agradecer a Deus pela sua vida, que esse teu testemunho, ele chegue assim, como foi falado pra gente, que tem gente de 5 países que já tá começando a assistir a gente, cara. Olha! Tá ficando importante. Tá ficando chique! E olha, eu tô inaugurando hoje o casaco do rei. Ai, caramba! Olha que coisa chique, gente. Eu brinquei aqui que a produção falou assim, Júlio, bota o casaco. Aí eu fui, botei o casaco e falei, vira aí pra eu poder ver a câmera. Quando eu vi, gente, eu tô de branco com o negócio branco, eu tô parecendo mosca no leite. Olha aqui. Isso não é barato. E atrás tem um negócio aqui, deixa eu mostrar aqui. Dá pra mostrar, produção? Na 2, olha isso aqui. Ó. Que lindo, ó. Pra vocês que não viram, aqui atrás tá dizendo assim, ó. Ele está vivo. É verdade. Pra quem tem dúvida, ele tá vivo. Gente, deixa eu agradecer aqui a cada um de vocês. Obrigado mais uma vez, pastora. Deus está vivo, ele vive, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Enquanto isso, nós vamos continuar aqui trabalhando, levando a palavra para aqueles que não acreditam em milagre. Tá aqui. Para quem não está vendo, tá ali a filha dela ali atrás, o filho dela tá ali. Mandar um abraço para assistente, para braço direito, braço esquerdo dela. Mandar um abraço pro pastorzão, que cara, sou fã desse homem. Jó. E é isso, gente. Eu quero pedir a vocês que se inscrevam, dá que essa força. Vocês não têm noção do quanto é importante vocês se inscreverem, ativar o sininho, deixar o like, comentários. Isso ajuda muito a gente, mas muito. Vocês estão ajudando a levar a semente pro reino aí, quando vocês fazem isso. Eu quero pedir a Deus para abençoar cada um de vocês. Glória a Deus. Cada um de vocês. Muito obrigado, pastora. Gente, esse foi mais um Religados Podcast. Eu sou Júlio Andrade. Siga-nos nas redes sociais. O meu é Júlio Andrade P Podcast. E nós temos lá Religados Podcast em todas as mídias. Fiquem com Deus. Um beijo. Fui!